À vontade aí. Boa noite a todos. Que Jesus esteja com todos. Em primeiro lugar, quero agradecer mais uma vez a oportunidade desse estudo e dando continuidade ao que o Eduardo iniciou a semana passada, nós vamos falar das questões 55 a 59. Então, continuando na parte segunda, capítulo 1 das manifestações espíritas, da ação dos espíritos sobre a matéria, os itens 55 a 59. E o Eduardo, na semana passada, nas questões que ele começou, que ele falou, ele deu início a essa relação entre o espírito, o perispírito e a matéria. Então, na questão 55, Kardec diz que há um dito que o espírito é uma chama, uma centelha. Isso se deve entender ao espírito propriamente dito, como uma individualidade, como um princípio intelectual e moral a qual não se pode dar uma forma determinada. Mas, seja qual for o grau em que se encontra, esse espírito está sempre revestido de um envoltório, ou o perispírito, cuja natureza também se eteriza à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual. Então, o perispírito, ele também vai se depurando à medida que o espírito vai evoluindo. No Livro dos Espíritos, na questão 88, Kardec pergunta: os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? E a espiritualidade responde: para vós não, para nós sim. E pode-se dizer, se a gente quiser, que é uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Então, nós ainda não temos a capacidade, dentro da nossa faixa evolutiva, da nossa vibração, nós não temos como limitar, limitar, determinar a forma do espírito enquanto individualidade. Mas para a espiritualidade superior, sim, nós apenas podemos entender como uma chama. E Kardec pergunta se essa chama ou essa centelha tem cor. E a espiritualidade responde que sim, que tem uma coloração que para nós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante como a do rubi, conforme a evolução desse espírito. Quanto ele seja mais puro, a cor é mais para o rubi. E eu achei esse poeminha do Augusto dos Anjos, no Parnaso do Além-Túmulo, por Chico Xavier, porque a questão é lá de onde nós viemos. E ele diz: de onde venho? De eras remotíssimas, das substâncias elementaríssimas, emergindo de cósmicas matérias. Venho dos invisíveis protozoários, da confusão dos seres embrionários, das células primevas, das bactérias. Então, o espírito, ele se perde lá na origem dos tempos, lá no início do início. E no livro O Perispírito, que é de Rubens P. Meira, ele faz uma atualização de todas as referências de Kardec ao perispírito. Então, ele diz que não há como, e nós nem podemos, nem temos meios de imaginar
imaginar o espírito em sua essência. Nós podemos visualizá-lo, sim, na sua individualidade. Por quê? Porque essa visualização é possível através de um corpo semimaterial, energético, chamado o perispírito, nomeado de perispírito por Kardec. E o conhecimento desse perispírito, ele é milenar. No Egito, por exemplo, se chamava Ka. Pitágoras chamava-o de Eidolon. Paracelso chamava de corpo sidéreo. Nós temos Paulo de Tarso, que na sua carta chamou de corpo espiritual. André Luiz, atualmente, chamou de psicossoma. E pesquisadores brasileiros deram um nome, MOB, que é o modelo organizador biológico, e cientistas soviéticos de corpo energético. Então, a ciência vem sempre confirmar, corroborar, sempre em sintonia com a doutrina espírita. E esse perispírito é conhecido do ser humano desde que o princípio inteligente individualizou-se, portanto, desde as eras mais remotas da humanidade. E é por intermédio desse perispírito que é possível ao espírito fazer-se presente, através de sonhos, visões, aparições, tangíveis ou não, e assim manifestar-se por variados fenômenos desde que o homem existe. Então, seja por que nome for, o perispírito, assim denominado por Allan Kardec, ele sempre foi intuitivamente conhecido de toda a humanidade. E na questão 56, Kardec diz que ele tem a forma humana e quando nos aparece, ele é geralmente com a forma que revestiu o espírito como encarnado. E essa forma humana, ela é a mesma forma de todos os seres humanos, independente do grau de evolução em que se encontre, e também entre os habitantes de todos os globos. Os espíritos, eles são, portanto, seres semelhantes a nós, constituindo ao nosso derredor toda uma população invisível no estado normal. Dizemos no estado normal, mas porque essa invisibilidade nada tem de absoluta, ela é relativa. Então, nós temos no Antigo Testamento, em Daniel, capítulo 10, versículos 5 e 6, Daniel diz: E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Ufaz era uma localidade onde se encontrava o mais puro ouro, as pepitas de ouro mais finas. E o seu corpo era como berilo, parecido com a nossa esmeralda. E o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Então, dessa forma que esse espírito se apresentou para Daniel, mais ou menos em torno de 536 a.C. E aí nós temos no livro Obreiros da Vida Eterna, escrito em 1946, psicografado, né, André Luiz através do Chico,
E ele conta, no capítulo 3, o sublime visitante. É aquele em que Asclépios vai se materializar para uma oração, um aconselhamento para aquele grupo. Então, André Luiz diz que semelhava-se a um sacerdote de culto desconhecido trajando túnica lirial. Via-se-lhe apenas o busto cheio, parecendo-me que seus membros inferiores se ocultavam naturalmente na folhagem abundante. Seus braços e mãos, todavia, revelavam-se com todas as minudências anatômicas, porque com a destra nos abençoava num gesto amplo, mantendo na outra mão pequeno rolo de pergaminhos brilhantes, deixando-nos perceber dourado cordão atado à cinta. Então, lembra bastante essa apresentação desse espírito, nos remete àquela de Daniel, em que a apresentação física, ou seja, do perispírito, ela é bem similar, bem semelhante uma à outra. No livro Roteiro, Emmanuel fala sobre o perispírito e ele começa fazendo uma pergunta: como será o tecido sutil da espiritual roupagem que o homem envergará sem o corpo de carne além da morte? Tão arrojada é a tentativa de transmitir informes sobre a questão aos companheiros encarnados, quão difícil se faria esclarecer a lagarta com respeito ao que será ela depois de vencer a inércia da crisálida. Então, não só faltam palavras que possamos compreender como seria esse tecido sutil, como nos falta a vibração necessária para que possamos compreender, mesmo que eles usem as palavras adequadas. E após o desencarne, esse perispírito, ele é aquele mesmo de acordo com a nossa evolução, com o nosso pensamento, com a nossa vibração. O perispírito ainda é um corpo, organização que, representando o molde fundamental da existência para o homem, ele subsiste além do sepulcro de conformidade com seu peso específico. É a aparelhagem de matéria rarefeita alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. É assim que, quando desencarnamos em uma vibração muito baixa, nós mantemos aquela impressão, aquele perispírito com aquela roupagem que nós conhecemos, que nós sentimos, que nós nos apegamos. É por isso que nas reuniões mediúnicas, aqueles espíritos sofredores muito apegados à matéria, eles se apresentam exatamente da forma como eles desencarnaram e com os sentidos mesmos como se eles tivessem encarnado, com dores, com feridas. E aí é importante a orientação para que ele possa elevar esse pensamento ou que as pessoas ao redor, ali na sustentação daquela reunião mediúnica, o ajude a elevar esse pensamento. Porque ele está arraigado, o perispírito dele está exatamente conforme o pensamento dele. Na questão 57, Kardec volta à questão da natureza do perispírito. Por quê? Porque compreender a natureza do perispírito
é importante para o trabalho mediúnico. Então, eles dizem que, embora fluídico, ele não deixa de ser uma espécie de matéria ou semimatéria. O que se percebe naquelas aparições tangíveis, em que, por exemplo, se materializa, por exemplo, uma mão. Às vezes o espírito não aparece, mas se materializa uma mão. Uma mão que se revela com uma temperatura impressionável, que impressiona os sentidos, que deixa inclusive marcas na pele, que tocam, dão pancadas dolorosas ou que acariciam delicadamente, provando que são de uma matéria qualquer. E também o desaparecimento repentino prova que essa matéria ela é eminentemente sutil e que se comporta como certas substâncias que passam alternativamente do estado sólido ao estado fluídico e vice-versa. Né? A sublimação que a gente estuda na química, que passa do estado sólido para o gasoso, que a gente acaba não percebendo, como é o caso, por exemplo, daquela pedrinha que se coloca para não dar cheiro de mofo na roupa, a naftalina, ela não tem estado líquido no nosso dia a dia. Ou ela é sólida, ou ela se transforma em estado gasoso, né? Então, essa rapidez, essa alternância é característica também do perispírito. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, na Instruções dos Espíritos, os limites da encarnação, São Luís diz a pergunta que é feita: quais os limites da encarnação? E ele responde que não existe limite da encarnação para o que nós entendemos em termos de matéria. Porque a matéria vai se transformando. O próprio perispírito passa por essas transformações sucessivas, também tornando-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é aquela condição dos espíritos puros. E se os mundos especiais são destinados a que esses espíritos de grande adiantamento, eles também não ficam presos, como os espíritos menos adiantados ficam presos nos mundos inferiores. E esse estado de desprendimento é que permite que esse espírito puro vá a toda parte, aonde as missões lhe são confiadas. Então, o perispírito, ele vai se depurando, vai se eterizando, vai se tornando cada vez mais etéreo, mas ele ainda é matéria. E todo espírito, ele tem o perispírito nele. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, na primeira parte, capítulo 2, Corpo Espiritual, ele nos revela que após a morte, é o corpo espiritual o veículo físico por excelência. Então, o espírito desencarnado, quando ele se nos apresenta, ele tem como vestimenta, como apresentação, o perispírito. E esse perispírito, pela sua estrutura, ele pode ser modificado dependendo
da mente daquele espírito que o está manejando. Então, é por isso que o espírito menos evoluído, o espírito, ele sente fome, ele sente sede, e isso é o pensamento dele atuando em seu perispírito. E é claro que esse perispírito é um santuário vivo em que a consciência mortal prossegue em sua manifestação incessante além do sepulcro. Ela é uma formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica. Por isso que, dependendo do pensamento e da vontade do espírito, ele pode assumir a forma que ele desejar, que ele agrade a ele, né? E esses estados morfológicos são de acordo com o campo mental em que esse perispírito se ajusta ao espírito. Então, por isso que nós vimos naquele livro, se não me engano foi Libertação, a mudança do perispírito daquela mulher, quando ela foi hipnotizada e ela modificou, ela teve o perispírito modificado e assumiu a forma de uma loba. Então, os espíritos sofredores que se sentem, que têm as suas dores, os seus sofrimentos, eles podem, na hipnose, mudar esse perispírito, pela culpa, pela dor, por esse sofrimento. Quanto mais evoluído o espírito, quanto mais puro, ele menos apegado à matéria, ele se ajusta de uma forma mais etérea, mais sutil, diferente de quando esse espírito, ainda numa vibração inferior, ele é ligado à matéria. Leon Denis, no livro Depois da Morte, no capítulo 21, o perispírito ou o corpo espiritual, ele diz que é o perispírito que garante a manutenção da estrutura humana e dos traços fisionômicos em todas as épocas da vida, desde o nascimento até a morte. Ele, no entanto, ele não é imutável. Ele depura-se e enobrece-se com a alma, segue-a através de suas inumeráveis encarnações, e com ela sobe os degraus da escada hierárquica, tornando-se cada vez mais transparente, mais diáfano e brilhante, para em algum dia resplandecer-se com essa luz radiante. Por isso que os espíritos puros que se apresentam, a gente vê muito isso no Novo Testamento, no Antigo Testamento, se apresenta como luz. A sarça ardente nada mais foi de que um espírito puro que se apresentou para Moisés. Na questão 58, Kardec diz que a natureza íntima do espírito, propriamente dito, ou seja, da individualidade, daquele ser pensante, é totalmente desconhecida. Nós só o reconhecemos pelos seus atos, pelas suas palavras. E seus atos, eles só podem nos impressionar tendo uma matéria como intermediário. Então, o espírito, ele precisa da matéria para depuração e ele usa essa matéria tendo um laço que o une a essa matéria. O espírito precisa da matéria para que ele atue sobre a matéria. Mas ele tem que usar um instrumento
que é o perispírito, como o homem tem um corpo. Nós precisamos do corpo e nós usamos o perispírito para modelar esse corpo e para depois atuarmos na espiritualidade, perante os nossos afins. No Livro dos Espíritos, na parte primeira do capítulo 2, dos elementos gerais do universo, espírito e matéria, Kardec pergunta, na questão 23, que é espírito? E a espiritualidade responde que é o princípio inteligente do universo. E na continuidade, na 23A, qual a natureza íntima do espírito? E não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. A espiritualidade nos diz. Para vós, nada é. Por quê? Porque a gente não vê, a gente não palpa, a gente não cheira, a gente não sente. Mas para os espíritos, eles continuam. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Só que tem um detalhe. Coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Então, tudo existe. Nada não existe. Então, o espírito, mesmo para nós, que não vemos, que não sentimos, ele é alguma coisa. Ele é, para a espiritualidade, ele é alguma coisa. Ele existe, eles veem. Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, no capítulo 3, Espírito, ela dá um conceito de espírito. São individualidades inteligentes, incorpóreas, que povoam o universo, criadas por Deus, independente da matéria. Apenas precisando desse mundo corporal, agem sobre ele e, corporificando-se através da carne, recebem os estímulos, transmitindo impressões em trocas contínuas. Então, o espírito é de todo tempo, desde que a criação sendo infinita, sempre existiram e jamais cessarão. Perdendo-se nas suas origens, no intricado da complexidade das leis, transcende ao entendimento humano o mecanismo de seu nascimento e formação, princípio inteligente que são, a glorificar a obra de Deus em toda parte. Então, o Espírito existe desde que a criação iniciou, como criação infinita, e nós ainda não conseguimos entender, está muito acima ainda do nosso entendimento. E Kardec continua na questão 59, perguntando, dizendo como que o espírito, com o auxílio de uma matéria tão sutil como o perispírito, atuar sobre corpos pesados e compactos, suspender mesas e etc. E aí, semelhante objeção, a gente não pode discutir isso, né? Ele diz que um homem de ciência não vai duvidar disso, visto que nós temos vários exemplos de coisas não vistas, mas que atuam sobre a matéria, né? Nós temos, por exemplo, ele dá o exemplo dos gases mais rarefeitos nos fluidos imponderáveis que a indústria encontra os seus mais possantes motores. Quando vemos o ar abater edifícios, o vapor deslocar enormes massas, a pólvora gaseificada levantar rochedos, a eletricidade lascar árvores e fender paredes, como que a gente vai ter dificuldade em admitir que o espírito, através do seu pensamento, com o auxílio do seu perispírito,
ele não pode comportar-se como um corpo sólido, desde que ele tenha a vontade de fazer, de realizar, de transformar com a ajuda do perispírito. Então, são questões que a ciência, ela vem mostrar para nós a lógica de saber que o espírito, apesar de nós não podermos vê-lo e entender como um ser, né, tangível, esse espírito, através do perispírito, ele pode se apresentar, pode atuar sobre a matéria, inclusive sobre um corpo sólido. O nosso uso, nós mexemos o nosso... Quem mexe o braço é o meu pensamento. Quem faz a atividade, quem faz o corpo se mover é o meu pensamento, que é algo que não se pode ver, que não se pode tocar. Na Gênese, no capítulo 11, Gênese espiritual, na união do princípio espiritual à matéria, Kardec, no item 10, nos diz que, tendo a matéria que ser objeto do trabalho do espírito para o desenvolvimento de suas faculdades, é claro que esse espírito tem que atuar sobre essa matéria, porque ele veio habitá-la como o lenhador habita a floresta, como ele usa a floresta. Então, a matéria, tendo a matéria que ser, no mesmo tempo, objeto e instrumento do trabalho. Então, ele é, ao mesmo tempo, o envoltório e o instrumento do espírito, e à medida que esse espírito adquire novas aptidões, ele reveste outro invólucro apropriado a um novo gênero do trabalho que lhe cabe executar. Então, esse corpo, ele vai, à medida que o espírito vai se depurando, o perispírito também vai se depurando, e à medida que esse espírito for se elevando moralmente, ele vai ter necessidade de outros corpos, de outras formas, de outra matéria. E aí, cada matéria, ela é feita de elementos presentes naquele planeta, naquele globo, aonde esse espírito vai continuar a sua evolução. Na Revista Espírita de dezembro de 1858, tem uma questão, resposta dos espíritos a algumas perguntas. Entre essas perguntas, tem uma que é como os espíritos podem agir sobre a matéria. Isso parece contrário a todas as ideias que fazemos da natureza dos espíritos. E a resposta vem bem de acordo com aquela questão lá do Livro dos Espíritos. Segundo vós, o espírito nada é. Isso é um erro. Já vos dissemos que o espírito é alguma coisa. E daí, por ele ser alguma coisa, ele pode agir por si mesmo. Mas vosso mundo é muito grosseiro para que ele possa fazê-lo sem o intermediário, isto é, sem o laço que une o espírito à matéria, que é o perispírito. E Kardec faz uma observação. Sendo imaterial o próprio laço que une o espírito à matéria, ou pelo menos impalpável, né? Porque ele é semi-material, essa resposta não resolveria a questão se nós não tivéssemos o exemplo de forças igualmente imponderáveis agindo sobre a matéria. E aí, falando do pensamento, que é a primeira causa, o efeito que é o movimento, a causa é o pensamento, todos os nossos movimentos.
A eletricidade derruba, levanta e transporta massas inertes, né? O fato de não se conhecer o motor seria ilógico concluir que ele não existe. Então, o espírito pode, pois, ter alavancas que nos são desconhecidas, até pela nossa faixa evolutiva. E a natureza prova diariamente que o poder dela agir não depende dos nossos sentidos. E nos fenômenos espíritas, a causa imediata é incontestavelmente um agente físico, mas a causa primeira é uma inteligência que age sobre esse agente, como o nosso pensamento age sobre os nossos membros. Por que a importância de Kardec bater a relação do espírito com o perispírito com o corpo físico? Porque a mediunidade, o trabalho mediúnico, ele é feito todo através do perispírito. Por isso, a importância de nós conhecermos essa relação e conhecermos como é o perispírito, de como ele age, de que ele é feito, como que ele atua. Só que esse estudo de perispírito é bem mais lá para frente. E para terminar, Jesus em João 15, 26, ele disse, Jesus ensinou que quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, a saber, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então, a doutrina espírita veio para confirmar, corroborar, testificar todo o trabalho de Jesus, todos os ensinamentos de Jesus. Cabe a nós estudarmos, e aqueles que têm o dom, que têm uma capacidade mediúnica mais aflorada, tem que conhecer a ação do perispírito para poder fazer um trabalho que ajude o próximo, o espírito sofredor, que ajude os irmãos necessitados. Eu agradeço a oportunidade, espero que eu tenha me feito compreender. Boa noite, fiquem com Deus.